Malaquias, capítulo número 3, do verso 8 ao verso 12. Malaquias 3, do verso 8 ao verso 12, a palavra de Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Pai querido, tua palavra, mais uma vez, é lida diante de nós. E aqui estamos para ouvir a tua voz. Não viemos a este lugar ouvir doutrinas de homens, historinhas nem filosofias deste mundo, mas sim ouvir a voz do Senhor nosso Deus, falando ao nosso coração, nos ensinando, Pai, revelando a tua vontade para cada um de nós. E esta manhã é o que te pedimos. Fala conosco, fala ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir para a edificação da nossa vida espiritual. E que a minha vida esteja em tuas mãos como instrumento do Senhor. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a tua palavra com verdade e com poder, para que ela chegue aos nossos corações e todas as barreiras sejam quebradas, para que possamos ouvir a tua voz esta manhã. Te pedimos isto em oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós temos falado à igreja nos últimos cultos a respeito de doutrina e da importância de entendermos a doutrina de Deus. Não a dos homens, porque esta realmente não tem muito a nos ensinar, mas o nosso maior interesse é na doutrina de Deus. E falamos como é importante entender doutrina, apesar de hoje em dia a palavra, como eu disse nas últimas mensagens, estar um pouco desvalorizada. Alguns chegam a ter uma certa distância de doutrina, achando que doutrina é contrária à espiritualidade. Nós vimos nas mensagens anteriores que isso não é verdade, porque aquele que é de Deus quer aprender a doutrina de Deus, vimos até isso num texto bíblico. Então é importante entender os ensinamentos. Doutrina é ensinamento de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre uma outra doutrina bíblica, a doutrina que nos ensina a respeito do dízimo. E por que é importante falar sobre isso? Como disse nas outras mensagens, nós vivemos momentos hoje muito curiosos, para dizer de forma mais suave, não é? Porque temos visto no meio cristão mesmo muitas confusões, muitas discrepâncias de opinião, muitas ideias divergentes, pessoas olhando para a mesma Bíblia, mas vendo posições completamente diferentes. Temos visto, ontem mesmo o diácono Manuel falando aqui aos homens, né, nos falou sobre absurdos que às vezes vemos em algumas igrejas, que são divulgados na mídia, que aparecem na televisão, que saem na internet, comportamentos completamente descabidos, e vemos muitos excessos também nessa área, no que se refere à questão financeira na igreja. Vemos igrejas fazendo um verdadeiro comércio da palavra de Deus, fazendo uma verdadeira extorsão dos seus membros, condicionando
suas contribuições a ameaças e uma série de coisas. Então, muita confusão acontece em relação a doutrinas de várias maneiras, como aquelas que eu falei na semana passada e também diante desta aqui com respeito ao dízimo. Então, por causa dessa confusão, criou-se um outro problema na igreja. Alguns irmãos, até talvez bem intencionados, vendo esse quadro de confusão, de contaminação, não é? De coisas realmente que desagradam, de comércio, partiram para um outro extremo, querendo afirmar que o dízimo é algo apenas da lei, e que nós hoje estamos no tempo da graça, e por causa disso, isto que era um preceito da lei, não tem cabimento, nem se encaixa na doutrina da igreja. Talvez como uma resposta aos absurdos que nós vemos nesta área financeira em muitas igrejas atualmente. Então a solução proposta por alguns é esta. Mas o problema é que isto cai na mesma situação que eu abordei nas mensagens anteriores. Começamos então a interpretar as situações pelos nossos sentimentos. As ideias vão surgindo de acordo com a nossa cabeça, com aquilo que pensamos e não com o que a Bíblia diz. Hoje em dia está muito comum nós encararmos que qualquer proibição, qualquer ordem, na verdade é lei, não é? Taxamos simplesmente desta forma, como se Deus não mandasse mais, como se Deus não exigisse mais, como se tudo fosse relativo ao meu sentimento. Senti de fazer alguma coisa, faço. Não senti, não faço. Porque o tempo da graça, para alguns, é um tempo de sentimento. É um tempo em que eu é que sei se é errado, se é certo. Não, a lei ela é muito rígida, ela é muito rigorosa. Então, o meu comportamento é baseado no meu sentimento. Por isso falamos há pouco tempo do carnaval, de algumas outras situações. Porque tudo se resume ao sentimento. Não, eu acho que não tem nada demais. Aquela célebre frase que eu citei nas outras mensagens, não tem nada a ver. É a frase do momento no meio cristão. Então não tem nada a ver, eu posso fazer qualquer coisa, porque tudo, na verdade, o que importa é o amor. O mais importante é o amor, o mais importante são os perdidos, o mais importante é isso e aquilo outro, e com isso a doutrina é colocada de lado. Como eu disse, doutrina é ensinamento, ensinamento de Deus. Veja, eu não posso combater os absurdos com outro absurdo. Eu não posso combater o erro com outro erro. Eu não posso combater um extremo com um outro extremo. Mas, infelizmente, é esse o tempo que estamos vivendo na igreja. Extremos estão sendo combatidos com outros extremos. E as pessoas estão achando que a fé, ela é, de certa forma, entendida por cada um à sua maneira, desde que tenha fé, isso é que é importante. Cada um, então, entende a fé à sua maneira e a pratica também à sua maneira. Então, nós temos uma igreja em que tudo é possível, tudo é válido, desde que a maneira da pessoa encarar seja aquela, então está bom. Ou seja, não há uma linha, não há uma regra, não há uma medida. Só que um princípio básico da nossa fé, inclusive da reforma protestante, é de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então não é o que a igreja diz, não é o que diz um líder, não é um dogma de uma denominação, é a Bíblia. Não é o que eu penso também, não é o que eu sinto no meu coração, não é a minha inspiração, é a Bíblia. A única regra de fé e de prática. Então, se eu não entendo alguma coisa, se eu questiono alguma coisa, quem tem que me explicar é a Bíblia. Não é o que eu sinto, não é a opinião de alguns grupos na internet, não é a opinião de alguns blogs, de alguns pastores, é a Bíblia que tem que me explicar. Mas muitas vezes nós nos cercamos de palavras que nos são convenientes. Então eu não quero concordar com a Bíblia, mas alguém famoso que tem falado certa coisa na internet.
Então, eu trago para mim aquilo que aquela pessoa falou, como se aquilo fosse verdade. E abro mão da minha obrigação de conferir nas Escrituras o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Então, amados, nós vivemos tempos difíceis, em que o rebanho do Senhor está cada vez mais disperso, porque cada vez mais Satanás tem colocado a mentalidade de que é cada um por si, Deus por todos. Essa mentalidade é satânica, irmãos. Nós somos um corpo, a igreja é vista como um corpo, e um corpo tem norma, tem regra. A regra é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como eu disse semana passada, o problema é que todo mundo usa a mesma Bíblia. E cada um traz a sua explicação sobre ela. Disse aqui, me lembro de falar a vocês, que o problema está na interpretação dela. No método, na maneira, honesta ou desonesta, que usamos para interpretá-la e para entendê-la. Eu ensino aqui na igreja, nesses 16 anos, que nós devemos entender a Bíblia por princípios, porque os princípios de Deus são eternos. Falei disso semana passada, quando falava sobre a separação do crente, quando falei algumas coisas a respeito disso, irmãos, são princípios. E como todo princípio não está sujeito à moda, não está sujeito à época, não está sujeito a costumes. Disse aqui, repeti várias vezes, que não há para mim nenhum texto bíblico que eu possa dizer que ele se aplica só àquela época. Eu preciso entender o princípio, a razão pelo que ele foi colocado. Talvez a aplicação imediata tivesse sido para aquela época, mas o princípio que está por trás daquilo que foi dito, ordenado ou falado, ele é um princípio eterno que vale para todas as épocas. Então esse é o problema. Nós estamos ignorando os princípios. E a questão do dízimo e das ofertas, na verdade, não estão atreladas a uma lei, estão atreladas a um princípio. E como todo princípio, ele é eterno. Semana passada, quando falei aqui de roupa, homem, mulher, você lembra quem estava aqui, ouviu? Cabelo, roupa, princípio foi colocado ali. Moda muda com o tempo, costume de vestuário muda com o tempo, mas o princípio, qual é o princípio? Deuteronômio 22:5. Homem não usa roupa de mulher, mulher não usa roupa de homem. Agora, o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher, isso muda com o tempo. Mas o princípio é que cada um tem que estar bem definido no seu gênero. Esse é o princípio de Deus. Assim, nós vamos entender essa manhã o princípio da contribuição, que aqui a Bíblia chama de dízimo e chama também de oferta. Deus quer nos falar de um princípio. E aí, irmãos, dizia o bispo Roberto, fundador da Nova Vida, e escreveu até um livro sobre isso, que dinheiro, é o título do seu livro, é um assunto altamente espiritual. E não há como ser diferente, irmãos. Porque, primeiramente, a Bíblia fala textualmente sobre dinheiro lá em 1 Timóteo capítulo 6. E o que a Bíblia diz lá? Que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Está na base dos males que nós enfrentamos. É ou não é um assunto espiritual isso? Porque ele gera, a maneira como eu me relaciono com ele, gera males. Então é realmente, como dizia o bispo Roberto, um assunto altamente espiritual. E eu costumo também dizer, já disse aqui à igreja várias vezes, que essa talvez seja a última parte do homem que se converte. O bolso. O homem se converte em várias áreas, mas o bolso normalmente fica para o final, para a última das últimas áreas da conversão. Quando não deveria ser assim. Por quê? Na verdade, eu nem acredito que é assim. Porque eu costumo dizer aqui à igreja que eu não acredito em desviado. Ou é crente ou não é crente. Ou é convertido ou não é convertido.
Então, quando eu digo que alguém converteu tudo menos o bolso, na verdade eu quero dizer que não é convertido. Você está me entendendo? Não tem essa. Ah, não, converteu tudo menos o bolso. Não, não é. Ou é tudo ou não é nada. Ou é completamente convertido ou não é convertido coisa nenhuma. Resumindo a situação. Entende? Então é apenas uma alegoria dizer que a última parte que se converte é o bolso. Na verdade, talvez seja esse o último tratamento que falta para que haja uma conversão genuína e verdadeira. Porque a pessoa ainda está atrelada ao bolso. Entende? E é muito comum nós vemos isso nas igrejas. Isso não é um privilégio da nossa igreja. Você vê gente piedosa, firme na fé, firme na igreja, mas ainda não é um crente completo porque tem problema com relação a dízimos e ofertas. Tem problema com essa questão que é um princípio colocado por Deus. E a pessoa não consegue, porque ela tem pensamentos, ela tem tentações que vêm também, ideias diferentes, divergentes. E então, no meio dessa confusão, ela simplesmente deixa isso de lado e continua vivendo a sua vida cristã. No meu entender, não há conversão genuína nesse caso. E o texto que nós lemos aqui é o texto mais enfático, não é? Claro, falando sobre isso. Na verdade, não é o melhor texto para falarmos sobre dízimos e ofertas. Porque este texto está realmente circunscrito a um contexto bem específico para o povo de Israel. Mas, como eu disse, nenhuma palavra pode ser desprezada. Se está na Bíblia, não é só para Israel. O princípio continua valendo. E o princípio ainda se estende até nós hoje em dia. Então, ele não é tudo que a Bíblia diz sobre o assunto. Mas há muitos textos bíblicos que vão nos dar razões, motivos pelos quais nós devemos ser dizimistas na obra de Deus. E aí eu posso olhar para a Bíblia e encontrar outras diversas razões, diversos textos que vão nos mostrar o princípio que está por trás da contribuição que o Senhor determinou fosse desta maneira. O princípio vai ser explicado para nós. Então, a primeira razão para que eu e você sejamos dizimistas é talvez a definitiva. Por que que eu e você temos que ser dizimistas? Porque é bíblico. Só essa razão já seria suficiente, mas eu vou ainda dar outras para você. E por que que é bíblico? Alguém diria, mas na Bíblia depende da interpretação, não é? Não há muito o que interpretar, meu irmão. Aquele que diz que o dízimo é da lei e que como Jesus veio cumprir a lei e ela já está cumprida por ele, não é? Ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir, então ele cumpriu. Alguém diria, agora estou livre dessa responsabilidade, porque estou no tempo da graça e o Senhor já realizou isso por mim, já foi tudo pago por ele, então estou livre desta lei. Só que seria muito bonito se, para que essa afirmação fosse verdade, que o dízimo realmente fosse um princípio da lei. Só que ele não é. Ele é algo colocado anterior à lei. É um princípio de Deus que foi trazido a nós antes da própria lei ser estabelecida. E nós vamos ver isso. Veja o exemplo mais claro. Gênesis capítulo 14. Quando Gênesis narrou os seus acontecimentos, a lei ainda não tinha sido trazida por Moisés. E a Bíblia diz que a lei foi trazida por Moisés ao povo de Israel. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20, nós temos o principal exemplo aqui, mas há outros. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que afirmou que Deus era o dono de todo o ouro, de toda a prata, que era o dono de tudo.
Abraão, abençoado por Deus com a vitória na guerra, ele, não a pedido de Melquisedeque, não por uma campanha de Melquisedeque, que nada pediu a ele, por iniciativa e por princípio de Deus, sente a necessidade de evidenciar a sua gratidão a Deus, entregando o dízimo daquilo que ele ganhou com aquela guerra. E a Bíblia diz então que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, antes da lei. Não tinha lei, não tinha ninguém mandando ele fazer isso, não tinha uma ordem explícita de Deus, Moisés ainda não tinha entregue a lei ao povo, mas Abraão, já movido por Deus, neste princípio, decide assim fazê-lo. E o que isso é significante? Ainda mais pelo que a Bíblia diz de Abraão. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Assim como Abraão tem uma grande importância para o povo de Israel, ele também tem para a igreja. Veja Gálatas 3, 29. Diz assim o apóstolo Paulo: se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo está nos ligando definitivamente a Abraão. Está dizendo, se você é de Cristo, quer você queira ou não, você é herdeiro de Abraão. Está ligado a ele, porque a promessa foi feita lá atrás. E essa promessa te alcançou agora em Cristo. Então o cristão está ligado a Abraão. E o que isso implica? Romanos capítulo 4, versículo 11. Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 4, a partir do verso 11 ao verso 17, está escrito assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o quê? A justiça da fé. Não está Abraão de forma nenhuma ligado à lei, diz aqui o texto. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja como Paulo liga Abraão também a nós e coloca a afirmação de que tudo que Abraão fez e a maneira como foi justificado foi anterior à lei. Tudo foi pela fé. Então Abraão não entrega dízimos a Melquisedeque por causa de uma ordenança da lei, mas sim por causa de sua fé em Deus e de crer que Deus o abençoou para que ele tivesse aquela vitória. Então ele, motivado pela fé, realiza esta entrega a Melquisedeque. E aí, irmãos, como se isso não bastasse, há um outro complicador que traz ainda mais esclarecimento. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, eu quero ler com você, carta aos Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 20, até o capítulo 7, versículo 8, está escrito assim, Hebreus 6, 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado
sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, segundo o tipo de sacerdócio que tinha Melquisedeque. A Bíblia compara o sacerdócio de Jesus ao sacerdócio de Melquisedeque. E no capítulo 7 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Por isso que a Bíblia compara o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque, porque a Bíblia não fala do pai, da mãe, da origem de Melquisedeque, e assim também é Jesus, cuja origem está em Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque é chamado sacerdote, embora não seja da família sacerdotal, que nem existia. A família sacerdotal levita só apareceu depois da lei. Sacerdote já existia antes da lei, Melquisedeque. E Jesus, segundo a sua ordem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Veja o que ele está dizendo, presta atenção no que está sendo escrito aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque, que não era levita, não era sacerdote levítico, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, que é Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. O que ele está dizendo nesse verso 8? Que hoje homens mortais recebem dízimo, mas quando Abraão entregou a Melquisedeque, estava simbolicamente entregando a Jesus, que ele identifica no versículo 8 como aquele que vive. Jesus vive? Jesus vive. E é a este Jesus que Abraão já estava simbolicamente lá atrás, entregando os seus dízimos. Embora ele, Melquisedeque, não fosse levita, não fosse da tribo de Levi, porque ela nem existia ainda. E nem existia lei que obrigasse alguém a fazer isso. Mas o princípio já estava acontecendo lá atrás. E depois vem Jesus, sumo sacerdote. Sumo sacerdote também sem ser da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, mas é o sumo sacerdote. E a ele entregamos hoje o nosso dízimo. Esse é o princípio que está aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Então, a Jesus nós entregamos o dízimo. Não é nem a igreja. Nós entregamos materialmente à igreja, mas simbolicamente a Jesus. Abraão entregou materialmente a Melquisedeque, mas simbolicamente, segundo diz o autor de Hebreus, entregou aquele que vive, e que vive eternamente e vive até hoje. Então não é a igreja que você dá o seu dízimo, você dá o seu dízimo a Jesus. O que a igreja vai fazer com ele é problema da igreja, mas você está entregando a Jesus. Este é o princípio que está na Bíblia Sagrada que nós devemos seguir quando fizermos e quando realizarmos e obedecermos a palavra de Deus. E se entrego à igreja, o entrego porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. Porque alguém cinicamente poderia dizer assim: bom, pastor, já que está dito que é a Jesus que eu tenho que entregar o dízimo, se ele aparecer na minha frente, eu entrego para ele. Alguém podia dizer isso, podia ou não? Pode, né? Eu provei aqui que é para Jesus, você tem que dar. Você diz assim: eu estou guardando o meu dízimo, está todo guardadinho. Um dia que Jesus apareceu, eu dou para ele. O problema é que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do corpo. E a igreja é chamada de corpo de Cristo. E quando eu faço alguma coisa para a igreja, eu estou fazendo para Jesus.
Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus, quando encontrou-se com o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era perseguidor da igreja, que matava os cristãos, ele perguntou a Paulo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ele não estava matando Jesus, ele estava matando o cristão. Mas Jesus trouxe para ele e disse: por que você me persegue? Então, quando você entrega à igreja, você está entregando a Jesus. Quando você faz alguma coisa para a igreja, você está fazendo para Jesus. Quando você faz mal à igreja, você está fazendo para Jesus. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo Jesus. Você entende isso? É uma via de duas mãos. Então, irmãos, está provado pela Bíblia, não pela opinião de qualquer um, que o dízimo é um princípio anterior à lei. E se você ainda quer mais evidência, há um problema. Alguns dizem, mas o Novo Testamento não fala. Bom, aqui Hebreus capítulo 6 e 7, que a gente acabou de ler, fala, né? Mas alguém fala assim, não, mas Paulo não falou, Jesus não falou. Não é verdade, irmãos. Veja, o princípio, quando ele é verdadeiro, ele está dentro de nós. Há coisas que não precisam nem ser ditas, porque você sabe que tem que fazer. Alguém tem que dizer a você que você tem que comer? Não? Tem gente que nem espera alguém dizer, já quer comer logo, né? Ninguém tem que dizer nada, porque você já sabe o que tem que fazer. Alguém tem que dizer a você que você tem que ir ao banheiro, fazer uma necessidade? Não. Há coisas que não precisam ser ditas, porque é um princípio que já está enraizado dentro de nós. E assim deveria ser. Mas mesmo assim, foram comentados. Veja, Mateus capítulo 23, verso 23. Uma palavra interessante, que vai falar muito sobre esse princípio. E muito conveniente aos nossos dias, em que tanto se escandalizam por causa do dízimo que algumas igrejas fazem comércio. Mateus 23, 23. Jesus está dizendo assim: ai de vós, quem? Escribas e fariseus, religiosos, doutores da lei, conhecedores da Bíblia. Jesus está dizendo, ai de vós, porque vocês são hipócritas. Por que Jesus chamou esses homens de hipócritas? Está escrito aqui, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das pequenas coisas. Você é rigoroso quando você dá o dízimo, você dá até os centavos. Ótimo, muito bonito. Você faz tudo isso, mas você tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Lembra, os escribas e fariseus davam dízimos por causa da lei. E eram rigorosos em fazer aquilo. Mas Jesus usa a própria lei contra eles, dizendo, entretanto, vocês, apesar de cumprirem esta parte da lei, ignoram preceitos que são ainda mais importantes do que o próprio dízimo. E que são esses preceitos mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fé. Então alguém diria, bom, se eu for justo, tiver misericórdia, tiver fé, não preciso dar o dízimo, porque estou fazendo o que é mais importante. Se Jesus não tivesse dito o que diz depois, você estaria certo. Porque depois ele diz, vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês deviam fazer as duas coisas. Dar o dízimo não substitui a justiça, a misericórdia e a fé. Mas a justiça, a misericórdia e a fé também não substitui o dízimo. Uma coisa tem que ser feita concomitantemente à outra. Você entende isso aqui no que Jesus disse? O que vivemos hoje? Não, é graça, então eu sou da justiça, eu sou da fé, eu sou bonzinho, meu coração ama todo mundo, não preciso então dar o dízimo. Ou o outro, não, eu já dou o dízimo, agora que ninguém me peça mais nada, porque já paguei minha salvação, já estou entrada no céu, está carimbada. Não. Jesus disse, vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Porque todos os princípios de Deus precisam se cumprir na nossa vida. Não apenas um, mas todos. Você entende isso? Todos os princípios devem se cumprir. Amados, se eu parar essa mensagem aqui, eu creio que já era suficiente para a gente entender o que Deus nos disse até o momento. Porque esse princípio, ele se estende até hoje e ele tem significados
que são importantes demais para nós. Mas eu quero ainda acrescentar algumas pequenas coisas, para lembrar para nós de coisas ainda importantes que podem, quem sabe, concorrer com esse princípio no coração de alguns. Já sei que devo ser dizimista porque é bíblico, porque é um princípio de Deus e porque Deus requer isso de nós. Mesmo que isso não seja falado, como foi no caso de Abraão. Ninguém falou nada. Teoricamente, a gente não precisa falar de dízimo na igreja, porque cada um já devia saber o que tem que fazer. Coisas que a gente sabe que tem que fazer, a gente não precisa falar. Ninguém falou nada para Abraão, mas ele veio por gratidão e entregou o dízimo. Não entregou 5%, não entregou 15%, ele entregou dízimo. Dízimo significa 10%, nem mais nem menos. Deus deu uma medida. Hoje até isso as pessoas querem mudar. Não, se for regular, quando você quiser, deveria até ser mais de que 10, né? Ok, mas Deus estabeleceu, o mais de 10 é a oferta. Deus estabeleceu. Qual o problema com a coisa que Deus estabelece? Sabe o que Deus estabeleceu? Você não gosta do número 10? Eu vou te dar um outro número melhor. Deus estabeleceu 90. Você gosta de 90? 90 é a tua parte. O que você prefere, 10 ou 90? Prefere 90? Deus te deu a melhor parte. 10 para ele, 90 para você. O que mais você quer? Números? Melhor de tudo, Deus deixou contigo. 90 é melhor que 10? É. E Deus deu isso para você. Então não há o que discutir em relação a esse número. Mas há que se entender o princípio. Vai comigo em Salmo 24. Salmo 24 traz outro princípio importante. Para que eu entenda que quando estou dando para Deus alguma coisa, Deus não precisa de nada. Entenda comigo. Salmo 24, versículo 1. Diz assim: ao Senhor pertence. O que pertence ao Senhor? A terra e o que mais? E tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você está onde? Está na terra? Tem alguém no mundo da lua aqui? Tem alguém dormindo na pregação? Você está na terra, não está? Essa cadeira aí que você está sentado, está onde? Está na terra. As suas coisas estão aonde? Estão na terra. Seus parentes, as coisas que você ama, tudo que você tem, está onde? Está na terra. E a Bíblia diz que tudo que está aqui pertence a quem? Ao Senhor. Então isso inclui eu, inclui meu dinheiro, inclui as coisas que eu comprei, meu armário, meu guarda-roupa, inclui tudo. Tudo pertence a quem? A Deus. Mas como é que eu digo que é meu? É minha roupa, aqui é meu terno. Deus está deixando eu usar. Amém? Você vai comer daqui a pouco, na hora do almoço. Vai comer uma plantinha que estava onde? Na terra. Um animal que estava onde? Na terra. De quem é esse animal, essa plantinha que você vai comer? É minha, que eu vou pagar a cantina lá. Não. É de Deus. Deus está deixando você comer isso aí. Entendeu? Deus está deixando você usar essa roupa. Esse é o princípio por trás disso. As coisas todas pertencem a Deus. Então, quando eu entrego o dízimo a Deus, eu não estou entregando nada de vantajoso. Entende isso? É um princípio simples, mas que às vezes a mente da gente não... Não, olha só, gente, estou trazendo o dízimo. A gente já vem balançando o envelope assim. Estou trazendo. Se tiver muitos zeros, então escreve com hidrocor, né? 30 mil. Vem balangando o envelope. Não. Ué, de quem é esse 30 mil aí? É de Deus. Você está dando a ele, ele vai fazer o quê? Vai te bater palma para você? Vai dizer, puxa, meu filho, não sei o que faria sem esse dinheiro. Você acha que quando você chegar, Deus vai falar isso para você? Caramba, eu estava roubado se você não tivesse dado isso hoje. Eu não sei o que eu faria se hoje você não tivesse trazido esse envelope para a igreja. Você acha que Deus vai... É dono de tudo, irmão. Veja como é que a nossa mente está contaminada com as coisas, né? Então, quando eu devolvo o dízimo a Deus, eu devolvo o que é de Deus. Eu não devolvo porque eu ganhei isso aqui, Senhor. Abraão entendeu o quê? Eu ganhei a guerra. E com a guerra ganhei esse monte de coisa que veio junto com a guerra. Mas quem é que deixou eu ganhar essa guerra? Quem é que me deu força para lutar?
Quem é que me deu condição de ganhar isso tudo aqui? E no final, de quem era isso tudo? É de Deus. E Ele é tão bom que ainda deixa eu ficar com 90% de tudo. Então, devolvo a Ele. E assim a coisa funciona, irmão. Deus é que nos dá condições. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Isso é um princípio também eterno. Quem dá condição de você ter e fazer é Deus. Leia comigo Deuteronômio. Deus está lembrando isso ao povo de Israel. Deuteronômio é chamado a repetição da lei, porque tem que repetir para o povo aprender. Deus fala tudo de novo em Deuteronômio. Tudo que está nos outros livros repete em Deuteronômio. Veja Deuteronômio 8, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso no teu coração, está dizendo o Senhor. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Princípio que Deus está lembrando ao povo. Quando você ganha alguma coisa, é Deus que te deu essa coisa. É Ele que te deu força para adquirir. Aí eu comprei o que eu tanto sonhava. Eu sonhei com a casa própria, eu comprei. Eu sonhava com um carro, eu comprei. Que maravilha! Mas foi Deus. Não pensa que foi o teu trabalho, teu esforço, tua inteligência, tua sagacidade. Tudo isso Deus usou. Mas, na verdade, quem disse o sim e o amém foi Deus. Então, não te estribe nestas coisas, diz a palavra de Deus. O princípio para que eu entenda a contribuição é esse princípio de eu entender que por trás de tudo está o Senhor. Que a razão de tudo é Ele. Que me dá livremente, que abençoa a minha vida. E essa contribuição é uma expressão da minha gratidão a esta fidelidade que eu não mereço, porque nem sou tão fiel assim. Entenda isso, irmão. E aí o princípio estabelecido vai se cumprir na nossa vida, porque sem ele não teria nada. E veja, a gente quando entrega, na verdade nós estamos nos santificando. Por que isso? Nos santificando. Quando falamos de santificação, também é outra área de controvérsia, né? Pessoas transformam santificação em sacrifícios, em penitências, em um monte de coisa. Mas santificação é separação. Quando falei aqui da separação do crente, falei sobre isso. Santificado é aquilo que foi separado para Deus, né? Aquilo que é separado de quê? Separado do mundo, separado das contaminações, das paixões do mundo, né? Das preferências, dos gostos. Isso é separação. Então, quando nós somos dizimistas, nós acabamos nos santificando. Por quê? Leia comigo 1 Coríntios 9, do 3 ao 11. É também aqui um princípio que Paulo está trazendo à igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 11. Paulo diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura,
Falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na expectativa de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. O apóstolo Paulo está explicando para a igreja por quê, não é? E ele cita aqui a lei como um princípio, do versículo 8 até o versículo 11, ele está citando a lei como um princípio para a contribuição que deve existir na igreja, para inclusive sustento daqueles que ministram e que cuidam da igreja, segundo ele está aqui me falando, não é? Um princípio que ele está trazendo. Mas por que isso tem a ver com santificação daquele que participa? Porque eu entendo a necessidade, eu entendo o princípio de que Deus me deu tudo que eu tenho, e eu abro mão daquilo que eu tenho e daquilo que me cabe fazer. Então, ao fazer isso, ao deixar de lado as coisas materiais e valorizar as coisas espirituais, porque no fundo é um princípio espiritual, eu me torno mais separado para Deus. Eu me torno mais santo. Por isso Paulo diz lá, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque enquanto estou apegado, amando, estou na verdade semeando um mal que se manifestará. Mas no momento em que estou participando, contribuindo, entendendo, sabendo que é de Deus, sustentando a obra, sustentando os obreiros, estou me santificando, porque estou me separando de coisas materiais e me apegando a coisas espirituais. Esse é o princípio. E Paulo cita isto aqui, embora no mesmo texto nós não lemos, ele vai dizer depois que, embora seja verdadeiro tudo isso, ele mesmo, naquela igreja, não recebia coisa nenhuma para cuidar dela, recebia de outras. Mas ele cita isso aqui, não é? Para que a igreja entenda a necessidade de obedecermos a Deus nesse princípio. Outra coisa importante, já estamos quase terminando, é que é um ato de gratidão a Deus, como eu sempre tenho enfatizado com os irmãos. Gratidão é a grande motivação para nós participarmos. Entendi que é um princípio, entendi que ele me dá tudo, e agora eu sou grato. No princípio com Abraão, qual a motivação de Abraão para dar a Melquisedeque? Gratidão. Alguém pediu? Eu repito, não, ninguém pediu. Mas a gratidão, o quanto ele estava se sentindo bem com aquilo que ganhou, fizeram com que ele desse. Aí talvez você diga assim, mas eu não sou satisfeito com o meu salário, não. Por isso que eu não dou. Eu quero dizer a você, infelizmente, você nunca vai ficar satisfeito com o seu salário. Enquanto você tiver essa mentalidade, não entender que muito ou pouco é Deus que te deu, talvez não seja o salário que você sonhou, talvez não seja o emprego que você sonhou, mas é Deus que te deu. E você tem comido o pão de cada dia porque Deus tem te dado isso, entende? Então, independente de ser muito ou pouco, independente de ser o que você gosta ou não, foi Deus que te deu. E só isso seria suficiente para que gerasse em você uma gratidão em relação àquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Outra coisa interessante, eu quero citar rapidamente, é que também não deixa de ser o dízimo uma prova de fé. Por quê? Se é um princípio de fé, Abraão, pai na fé, lembra da história? Né? É um princípio de fé. É a fé que motivou, não a lei, a fé. Foi a fé que houve a modificação de Abraão. É um princípio. Então, ao trazer o dízimo, há uma prova de fé embutida nisso. Que fé? A fé de que eu sei que não me fará falta. A fé de que eu sei que o Deus que me deu vai continuar me dando. A fé de que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Não dizemos isso? Não botamos esses versículos nas nossas geladeiras? Não botamos nos nossos carros?
Mas está na hora de vivermos. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar. Então se torna uma prova. Agora, nessa prova, como eu disse aqui no início, muitos têm sido reprovados. Creem em Deus, mas não tanto. Não a esse ponto. 10% do que eu recebo. De repente, 10 fica tão grande que parece até maior que 90, né? Na matemática, 10 é sempre menor que 90. Mas quando falamos assim, parece que 10 ficou maior que 90. É ou não é, irmãos? Dá a impressão que 10 é maior que 90. Mas é isso que é feito. E a prova, então, tem reprovado algumas pessoas. E a história que eu quero lembrar para você é de um jovem que a Bíblia diz que era rico. Um jovem rico que chegou perto de Jesus, querendo saber o que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus disse a ele princípios da lei. Seja bom, faça isso, faça aquilo, obedeça e tal, ame e tal. E ele disse para Jesus, Jesus, tudo isso eu faço desde pequenininho. Tudo. Todos esses princípios que o senhor me falou, eu faço desde pequenininho. Mas Jesus conhece o coração, né? E a Bíblia diz, era rico. E o problema de ser rico não é ser rico. Ser rico não é pecado. Não olhe para o rico como um pecador, não. Tem gente que ficou rico adquirindo riqueza legalmente, que Deus abençoou. Amém, irmãos? Ser rico não é pecado. O problema é como se relaciona com a riqueza. E aquele jovem tinha um problema de relacionamento com a riqueza. Tanto que depois que Jesus disse a ele, você quer entrar no céu? Olha, seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele disse, tudo isso eu faço. Aí Jesus diz, então, só uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. Aí Jesus foi radical, né, irmãos? Mas radical contra o problema dele. Jesus queria que ele vendesse tudo? Ou seja, Jesus está ensinando uma doutrina nova de que para entrar no céu só tem que entrar pelado, né? Só tem que vender tudo para entrar no céu, senão não entra. Não, não é uma doutrina nova que Jesus está ensinando. Mas para aquele jovem era isso que ele precisava ouvir. Porque no coração dele a riqueza assumiu um peso desproporcional. Era a raiz do mal daquele jovem. Então Jesus coloca aquele extremo para dizer, entrega tudo e me segue. O que aconteceu com o jovem? Conta para mim o final da história. A Bíblia diz que ele foi embora triste, cabisbaixo, porque ele era dono de muitas riquezas, diz o texto. Ele não passou na prova. A prova foi feita. Era fácil, mas ele não passou na prova. Por quê? O apego era muito grande, não é? E assim há muitos hoje que são reprovados por causa disso. E para encerrar, irmãos, eu preciso fazer isso, embora eu não goste muito, mas eu preciso. Malaquias, volta lá no texto. Malaquias capítulo 3. Há uma promessa. No final há uma promessa. Como tantas coisas, né, que Deus fala, como tantos princípios que Deus traz, sempre no final tem uma promessa. Porque Deus é tão bom que Ele me incentiva a fazer o que eu tenho que fazer. Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Sabia disso? Quando alguém tem que fazer uma coisa, eu não dou nem parabéns. Mas ainda bem que Deus não é igual ao pastor Maurício. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Não é, irmãos? Porque Deus é tão bom que mesmo quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu não preciso de recompensa nenhuma, mas Ele ainda me dá recompensa. Ele ainda me abençoa com promessa. E no dízimo, se você olhar na Bíblia, na contribuição de uma maneira geral, tem um monte de promessas, um monte de benefícios, um monte de coisas que virão como consequência de honrar a Deus nas primícias. Tantas coisas se encherão os seus lagares, tantas promessas que não eram necessárias. Concorda que não eram necessárias? Só obedecer já bastaria. Mas assim também, Malaquias capítulo 3, depois de tanta coisa que é dita, termina também com uma promessa. Veja só o que diz aqui, irmãos, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós o quê? Bênçãos sem medida, bênçãos que não se medem. Veja, o dízimo é medido. É quanto? 10%. Mas as bênçãos? Na bênção Deus não mede. Sabe porque Deus é mão aberta, irmãos.
Deus é mão aberta. A gente pega lá, conta. Faz a conta, 10%. Está lá. Mas Deus não. Deus, quando abre assim, abre a janela, o que cair é teu. Pronto. Entendeu como é que Deus faz? Deus é bom, irmãos. Bênção sem medida. Provai-me nisso. E ele diz, versículo 11, por sua causa eu repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto da terra que você tanto batalha para ganhar e trabalhar. A vossa vide no campo não será estéril, você vai plantar e a árvore vai produzir, diz o Senhor. Vai haver produtividade na sua terra, diz o Senhor. E no final, olha o que ele diz no verso 12, esse aqui é demais. Todas as nações vos chamarão felizes. Você vai ser tido como alguém feliz, porque você será uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, cara de dizimista é cara feliz, irmão. Amém? Cara de dizimista é cara feliz, porque ele é com alegria que ele dá e com alegria que ele recebe também de Deus. Entende isso? Não é um sacrifício, não é um esforço, é uma alegria. É esforço ficar com 90%? É uma alegria, irmão. E todos te chamarão felizes. Olharão para você e dirão, ali está uma pessoa feliz. Por que feliz? Primeiro porque obedece a Deus. Tem a consciência tranquila. Quem não obedece fica procurando brecha na lei, fica procurando a opinião de um e de outro. No fundo tem a dúvida, né? Mas quem obedece é feliz, irmão. Quem obedece está tranquilo. Quem obedece está em paz. Quem obedece não tem do que se preocupar. Como diz o ditado, quem não deve, não teme. Deus quer a tua alegria, Deus quer a tua felicidade, e é por isso que Ele tem abençoado o fruto do seu trabalho. Então somente seja fiel a Deus, entregue a Ele o seu dízimo, entregue a Ele a sua oferta, e o faça com alegria, e o faça por gratidão, em nome de Jesus. Amém?